Nós podemos examinar todas as guerras, todos os conflitos já vistos na história da humanidade, na longa história da humanidade, e em cada caso vamos encontrar a identidade grupal em ação, levando pessoas que normalmente seriam empáticas a fazerem coisas terríveis com outros membros da própria espécie. O conflito existente entre os budistas e os rohingyas em Myanmar, entre católicos e protestantes na Irlanda, israelenses e palestinos. Cada grupo tem uma história própria e complicada, mas em cada caso há uma clara assimetria de poder entre os dois lados. Também há uma série de processos psicológicos que são bastante comuns em conflitos. Nós tendemos a achar que as nossas ações em relação ao outro lado são motivadas pelo amor pelo nosso povo, enquanto as ações deles contra nós são motivadas pelo ódio a nós. Então, se você está vendo as coisas por esse lado, dá para perceber facilmente como reduzimos os outros como essencialmente violentos e vis, e classificamos o nosso próprio grupo como essencialmente virtuoso. E isso pode levar a todo tipo de preconceitos. Nós não vemos a injustiça como o outro lado. Nós vemos a injustiça com o nosso lado. Então um grupo pode possuir mais poder, mas ainda assim pode se sentir no papel de vítima. Em maio de 1948, um novo Estado judaico de Israel nasceu após as injustiças da guerra. Quando Israel foi criado somente 2 anos após o Holocausto, muitos palestinos fugiram ou foram expulsos da terra onde as suas famílias haviam vivido há gerações, dando início a um conflito pela terra e por direitos nacionais que permanece sem solução até hoje. O conflito Israel-Palestina é muito trágico e difícil. Há uma assimetria clara. Israel tem um dos aparatos militares mais poderosos do mundo. Os palestinos não têm nada. As vidas deles são completamente controladas. É um caldeirão psicológico fervilhante que leva ao conflito. Tudo nesse pequeno pedaço de terra. Então, não podemos fazer julgamento de qual narrativa é a certa. Só podemos dizer quais são as narrativas e quais são os seus conteúdos psicológicos. Os palestinos dizem que os poderes ocidentais decidiram, sem o seu consentimento, permitir que um grupo basicamente colonizasse a sua terra e a tomasse. E quando resistiram, Israel os atacou com violência e tomou uma parte ainda maior da sua terra. Mas, por outro lado, a psicologia israelense é dominada pelos ataques anteriores ao judaísmo, que ocorreram em toda a história. Do ponto de vista israelense, eles são um pequeno país cercado de outros que o atacaram no passado. O Hamas, um grupo que jurou destruir Israel e que é considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, conseguiu uma enorme vitória. E os israelenses temem ser arrastados para o mar. Pelo menos é o que os palestinos dizem. O grupo ativista islâmico se recusa a reconhecer o direito de Israel existir. Israel precisa se confrontar com o terror islâmico numa base diária. E o que nós temos aqui é o que chamamos de teoria de vitimização competitiva. Ambos os lados se sentem como vítimas. Ambos os lados se sentem desfavorecidos. E isso é especialmente verdadeiro em Gaza, onde uma cerca fortificada separa as fronteiras entre uma população de 2 milhões de palestinos e seus vizinhos israelenses do outro lado.